vamos lá para a nossa terceira aula aqui no canal Logicando. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre linguagens de programação e estrutura sequencial. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho sobre o que a professora Manuela viu com vocês, que é a questão dos algoritmos. Ela mostrou lá que o algoritmo é nada mais, nada menos que uma sequência de passos que a gente usa para cumprir uma tarefa, não é mesmo? Por exemplo, ela disse lá que ao acordar de manhã você segue uma sequência de passos até ir para a sua escola, tomar café, escovar o dente, não é mesmo? Aqui eu coloquei um exemplo de uma corrida, por exemplo. Digamos que em uma corrida a gente tem a chegada, que seria o nosso objetivo final, seria a nossa tarefa. E aí, para realizar essa tarefa, a gente precisa seguir um percurso e uma sequência de passos até concluir a nossa corrida inteira e alcançar o objetivo final, que seria a chegada, não é mesmo? Bom, mas vamos lá voltar para o nosso assunto de hoje. O que seria uma linguagem de programação? Digamos que você quer lá se comunicar com o seu computador e você não sabe muito bem como falar de uma maneira que ele entenda. Então, é para isso que a gente utiliza as famosas linguagens de programação. É justamente para a gente criar programas para o nosso computador que facilitem a nossa comunicação com ele, não é mesmo? E um programa nada mais é do que um algoritmo que já foi criado de algum modo que o computador consiga ler ou entender, digamos assim. Digamos que a gente pensou em criar um programa e aí a gente escreveu algumas instruções e esse programa seria um programa de imagens. Para mostrar imagens, por exemplo. E isso é feito por meio das linguagens de programação, tá? Aí, alguns exemplos de linguagem de programação. A gente tem a linguagem feita com linhas e setas. Digamos que a gente queira realmente criar uma imagem a partir de uma linguagem de programação qualquer. E a gente não tem computador, então a gente vai criar uma linguagem para programar pensando em como o computador entenderia. Seria de uma maneira sequencial. E para isso a gente utilizaria essas linhas e setas aqui do canto, tá? Aí um outro exemplo de linguagem de programação seria feita com uma escala de cores, por exemplo. Digamos que aqui embaixo a gente tem a escala de cores e para programar a gente precisaria não só dessa escala de cores, mas também das posições dos quadrados onde a gente teria que programar para até formar a nossa imagem, certo? Um outro exemplo seria linguagens realmente profissionais de computador, que seria linguagem Java, PHP, linguagens de programação em blocos, que a gente vai ver já um pouquinho mais sobre elas, e a linguagem de programação em Python. Todas elas são utilizadas pelo que a gente chama de programador ou programadora. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre as linguagens de programação em blocos, tá? O que seriam essas linguagens de programação em blocos? Eu coloquei 3 exemplos aqui e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essas linguagens, tá?
aplicativo que foi construído, que a gente utiliza no nosso celular, tablet ou computador, foram feitos por meio dessas linguagens de programação. E essas linguagens de programação, geralmente, elas são formadas por 3 tipos de estrutura: estrutura sequencial, condicional e de repetição. Aqui no canal do Logicando, a gente vai ver as 2 primeiras estruturas com vocês, tá? Hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura sequencial, que seria a gente pegar um problemão lá que a gente tenha e quebrar em partes simples, sendo que essas partes trabalhadas juntas, elas vão permitir que a gente solucione o nosso problema. Por exemplo, digamos que eu esteja pensando em criar um programa qualquer para criar um livro, por exemplo. E o livro, ele é formado por várias páginas, que seriam essas pequenas partes que juntas formariam o nosso problema aqui, solucionariam o nosso problema, que era criar um livro, certo? Aí, mais um exemplo de estrutura sequencial para ficar bem claro para você o que é. Nada mais, nada menos, a gente vai seguir uma sequência para criar algo, ou para chegar até determinado lugar, ou para solucionar um problema. Então, vamos lá. Digamos que eu queira pesquisar algo no meu computador, pesquisar um local no meu computador para chegar até um determinado lugar. Depois eu vou pesquisar o local, seguir um percurso até realmente chegar ao local que eu quero ir, tá? E tudo isso, lógico, obedece a uma sequência lógica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. E não esqueçam de curtir o nosso canal. Obrigada!